Radar Esportivo, com Gustavo de Simas. Oi, turma, tudo bem? Tudo certo? Boa semana! Chegamos aí para mais uma edição do seu podcast, do seu programa Radar Esportivo. Agradecendo todo mundo que está acompanhando a gente. Muito obrigado, pessoal do portal galeramix.com.br, do nosso site. Galera que está nos acompanhando, muito obrigado pela audiência, né? Aliás, expressiva audiência que nós temos recebido aí dos nossos amigos que nos acompanham pelo site, no YouTube também, no canal do portal Galera Mix, a qual convido você a se inscrever. Quem ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, né? Deixa o seu like, o seu joinha, ativa o sininho, para você conferir aí as novidades também aqui no YouTube do canal Galera Mix, né? Do portal Galera Mix. Então, a gente começa destacando as novidades do esporte e Campeonato Brasileiro da Série C, que teve rodada nesse final de semana, a 10ª rodada, e que tivemos o Figueirense em campo, jogando neste domingo em casa, no estádio Orlando Scarpelli. Figueirense encarou o Novo Horizontino e, enfim, depois de muitas orações do seu torcedor, de muita reza, de muita preocupação, o Figueirense voltou a vencer 2-1 o Novo Horizontino, com gol de pênalti nos acréscimos. É verdade, foi com essa emoção, os gols marcados aí pelo Rodrigo Bassani e também pelo Bruno Paraíba de pênalti no finzinho, nos acréscimos aí, né? O Figueirense conseguindo vencer, indo assim a 13 pontos. Olha, graças aos deuses do futebol, o Figueirense voltou a vencer, porque o torcedor estava muito preocupado. Torcedor do Figueirense estava já de cabelo em pé, porque o time estava muito próximo, né, da zona de rebaixamento. Então a preocupação, embora, né, você tem Paraná jogando agora, né, com o Ipiranga, né, o Paraná está lá embaixo, só que o Figueirense precisava vencer, até porque era um momento simbólico, né? Momento simbólico, início de retorno, né? Estamos entrando na segunda metade da fase, né, de grupos aí, né, dos jogos, dos confrontos do grupo B da Série C, e o Figueirense precisava dar uma resposta aí para o seu torcedor. Então, 2-1. Figueirense que teve chance, que teve boas oportunidades, levou até um certo sufoco, porque o Novo Horizontino conseguiu empatar o jogo aos 38 do segundo tempo, né? Enfim, o torcedor do Figueirense realmente teve um momento de muita preocupação, porque o empate não interessaria ao Figueirense, né? O empate de forma alguma interessaria aí o Figueira, o Alvinegro do Estreito, porque o clube estava precisando de vitória, né? E tem a preocupação com o rebaixamento, mas o Figueira ainda sonha com o G4, ele está 3 pontos atrás do G4, né? Então, quer dizer, o Figueirense precisava muito dessa vitória. E com sofrimento, com dificuldades, conseguiu vencer um clube que estava lá em cima, o Novo Horizontino, que é um bom time, que havia vencido o Figueirense no primeiro turno, na estreia, lá em Novo Horizonte, e o Figueirense agora conseguiu dar o troco no estádio Orlando Scarpelli e vencer pelo placar de 2-1, para dar tranquilidade para o torcedor, para a massa alvinegra. 2-1, portanto, para o Figueirense, que neste momento vai a 13 pontos. Que vitória. E olha,
O próximo jogo é no próximo final de semana, próximo sábado, contra o Oeste. O Oeste, que é o lanterna, o jogo é fora de casa. E olha aqui, ó. É jogo pro Figueirense vencer, hein? É jogo para pontuar, para encostar, pro Figueirense começar a ter uma boa sequência, sim, de resultados. É importantíssimo. É importantíssimo que o Figueirense possa buscar um resultado importante, né? Uma vitória, para poder se colocar na briga, para poder colocar fogo na competição e se aproximar desse G4. Então, o Figueirense pode viver aí um bom momento nos próximos dias. Tomara que o Figueirense engrene, né? Que o Figueirense, enfim, consiga se acertar como um time de futebol, né? Consiga ser um time consistente. Boa vitória do Alvinegro do Estreito. O Criciúma não jogou nesse final de semana, já a gente fala do Criciúma, né? Aliás, o Criciúma joga pela Série C com o Ituano quarta-feira, né? Jogou pela Copa do Brasil, nós vamos conversar já sobre isso. Mas joga pela Série C na quarta-feira também. E o Figueirense venceu, importante, bom resultado para o Alvinegro do Estreito. Vamos à Série B do Campeonato Brasileiro, que também teve rodada nesse final de semana. E os catarinenses entraram em campo. Começando, né? Lembrando que tivemos aí o jogo do Avaí, que empatou com Vitória da Bahia fora de casa, 0-0. E o Brusque meteu 3-0 no Confiança. Brusque pontuando, vencendo o lanterna da competição, fazendo um grande resultado aí o Bruscão. Vitória importante, resultado que deixa o Brusque numa situação tranquila e inclusive com possibilidade de brigar até pelo G4. Então, o Brusque faz uma boa Série B até aqui. E vai colocando aquela gordurinha básica, né? Por uma eventual oscilação no Campeonato Brasileiro da Série B. Então, é importante esse resultado para o Brusque, 3-0 em cima do Confiança. Os Confiança que está lá embaixo, jogo que o Brusque tinha realmente que vencer em casa, né? Já o Avaí jogou na Bahia, no Barradão, contra o Vitória, ficou no empate em 0-0. Que dá para destacar aqui, ó, o Avaí está 10 jogos sem perder, uma boa invencibilidade, não venceu, mas conseguiu se manter no G4, e é um ponto fora de casa, né? É um ponto fora de casa que o Avaí consegue somar, que o Avaí consegue trazer e que, né, mantém, pelo menos até o momento, o Avaí na briga ali pelo G4. Então, é importante, né? Importantíssimo que o Avaí consiga se manter ali. Não venceu, o Vitória está lá embaixo, sim, mas Série B é muito complicado. E acho que o Avaí está fazendo a parte dele, trouxe o 0-0, né? Não perdeu, mantém a invencibilidade e se mantém no G4 na Série B. Nesse momento, o Avaí estaria indo para a Série A. Então, meus amigos, é importante que o Avaí se mantenha aí em cima, sim. Não fez um grande jogo, é bem verdade, mas tem a invencibilidade, está no G4 e tem condições para estar aí em cima, para estar brigando, e tem que fazer resultados, tem que vencer, porque nós temos equipes aí que podem chegar, equipes aí que podem, né? Botafogo, que está crescendo, o Vasco está ali na disputa também, são times grandes, são times sempre complicados, Goiás, né? Enfim, times que, né, o próprio Brusque está ali na briga, então você tem
uma galera que pode disputar, né? E que né, pode estar crescendo também para brigar para subir na Série A, né, para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o Avaí, até o momento, numa sequência muito boa. E nós esperamos que continue assim. O Avaí, inclusive, vai ter um próximo jogo contra o CSA fora de casa, né? E vem nessa boa fase, né? Vem nessa boa vibe, vem nessa boa campanha, nessa boa competição, nesse campeonato que o Avaí está fazendo, que eu considero de extrema importância, que eu considero de extrema relevância né, no Campeonato Brasileiro da Série B, uma campanha realmente espetacular e que tem margem para crescimento. Então o Avaí pode crescer, o Avaí pode sim melhorar. Tem jogos que não tem jogado um grande futebol mesmo assim, tem se mantido ali, mas eu acho que o time do Avaí pode inclusive crescer, pode evoluir, pode apresentar mais, né? E se consolidar de vez na briga pelo G4 da Série B, ou seja, subir para a Série A. É o que nós esperamos. Você vê, por exemplo, que o Náutico perdeu, né, para o Coritiba. Coritiba que também é um time que está ali brigando, o Goiás está na briga. Aliás, o Coritiba, né, o Brusque joga com o Coritiba nessa terça-feira, jogo atrasado, né? Jogo muito duro, inclusive, muito complicado, né, para o Brusque, mas o Brusque está ali, está fazendo um bom campeonato, né? Fazendo uma boa competição até o momento. Enfim, estes os destaques da Série B. Lembrando que o Botafogo venceu o Vasco, né, no Clássico, 2-0. Cruzeiro empatou, né? A situação está complicada, caiu o técnico. Enfim, as coisas não andam boas no Cruzeiro, né? Não andam nada boas no Cruzeiro aí, né? Uma fase muito ruim do time de Minas Gerais. Vamos agora então falar de Série A do Campeonato Brasileiro, que teve jogos importantes pela 14ª rodada. E vamos lá, vamos conversar então, começando com os jogos de sábado. São Paulo e Palmeiras empataram em 0-0, jogo com polêmica, né? Com participação do VAR, com tudo aquilo que se tem direito, e a partida ficou no 0-0. Inter e Cuiabá também empataram. Não foi bom para ninguém, o Inter continua ali também, né, na 14ª colocação, num campeonato muito ruim que faz o Inter, e aliás, é a dupla Grenal, né? Grêmio e Inter realmente numa campanha terrível, né? E, aliás, o sábado foi péssimo para o futebol gaúcho, porque o Grêmio perdeu para o Bragantino pelo placar de 1-0 e continua na 19ª colocação, continua em penúltimo. Continua em penúltimo o Grêmio, né? Que coisa, que fase ruim, que fase complicada do tricolor gaúcho. No domingo teve bola rolando para o Atlético Mineiro, que ganhou do Atlético Paranaense 2-0, né? 2-1, melhor dizendo, e o 2-0, aliás, né? E o Atlético Mineiro, que se mantém numa vibe muito boa, não contou com o Hulk, mesmo assim venceu. É um time que tá forte aí na briga pelo título, hein? Realmente, hoje, né? Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro são os 3 candidatos aí a título, né? Nesse Brasileirão. Falando em Flamengo 3, Corinthians 1. Corinthians que jogava em casa. E olha, o Flamengo
Acho que 3-1 ficou barato, né? O Flamengo chegou a estar vencendo por 3-0 no primeiro tempo. E o Corinthians, né? O Flamengo sendo muito superior ao Corinthians realmente não jogando bem, e o Flamengo fazendo mais uma vítima. E olha, se fosse 4-5 para o Flamengo, não teria sido nenhum absurdo, mas nenhum absurdo mesmo, porque o Flamengo foi muito superior em campo, né? Ainda tivemos Sport vencendo o Bahia. Aliás, o Bahia de ladeira abaixo está perdendo mais uma. Bahia, negócio lá desandou, né? Tomou umas pancadas aí de Flamengo e Atlético Mineiro e a coisa, né? Não tá. O Bahia de ladeira abaixo, né? De ladeira abaixo. Tivemos América Mineiro e Atlético Goianiense empatando 0-0. Ceará 3, Fortaleza 1. Ceará virando no Clássico Rei para cima do Fortaleza. 3-1, grande vitória do Ceará. E o Fortaleza perdendo. Fortaleza que está na briga ali, é um time que está na parte de cima da tabela, né? Boa vitória pro Ceará. E vamos falar da Chape. Caiu o Jair Ventura, a Chape, né? Com mudanças, mas tudo isso porque, de novo, a Chape perdeu dessa vez para o Santos 1-0 em casa. E olha que a Chape martelou e não conseguiu fazer o gol. O Santos teve um pênalti, o Carlos Sanches cobrou, o goleiro João Paulo defendeu, mas a arbitragem mandou voltar a cobrança de pênaltis, e aí o Sanches bateu e fez 1-0. Aliás, como eu estava aqui conversando com o nosso amigo Teco Barbero ontem, nosso amigo Teco Barbero, aniversariante do dia, né? Ele que faz aí o Dicas de Economia aqui no Galera Mix. Grande abraço para o nosso amigo Teco. E a gente conversando ontem sobre o jogo, e o Teco disse uma coisa, né? Até mesmo quando as coisas dão certo, elas resolvem dar errado para a Chapecoense. E é isso, resumiu tudo. A Chapecoense disputou até agora 14 jogos no Campeonato Brasileiro e não ganhou nenhum, não venceu nenhum. É a lanterna, vem com 7 derrotas seguidas e, claro, sobrou para o Jair Ventura aqui. O professor Ventura, que coisa, hein? 15 jogos na Chape e não ganhou nenhum, professor. Ô, professor Jair Ventura, que coisa, hein? Tá bravo, hein? Tá bravo o negócio aqui. A Chape tá precisando de uma benzedeira, padre, pastor, sei lá, algum pai de santo aí, que a coisa lá tá feia, hein? A coisa lá tá feia, hein? Chapecó tem que mandar realmente fazer lá uma oração poderosa lá na Arena Condá, porque é impressionante, a Chape não ganha de ninguém, cara. A Chape tá fazendo a pior campanha, né? Dos últimos tempos aí do Campeonato Brasileiro. É uma coisa terrível isso. A Chape não se acerta, não mostra qualidade, não consegue. São 7 derrotas seguidas. Que coisa! Mas que coisa a vida da Chape, hein? Não tá fácil a vida da Chapecoense e o torcedor do Oeste sofrendo, né? Vamos ver o que dá para fazer, né? O que dá para fazer, porque a metade do campeonato o quadro já foi, né? Então, agora, enfim, a Chape tentar criar alguma coisa diferente aí para ver se consegue melhorar a sua situação no Campeonato Brasileiro. E é isso, né? E é isso, Brasileirão que tem rodada no próximo final de semana. Vamos de Copa do Brasil, vamos com a Copa do Brasil, oitavas de final. Aliás, já tivemos o primeiro classificado, porque Fluminense entrou em campo para enfrentar a equipe do Criciúma. O Criciúma, que havia perdido
O primeiro, aliás, havia vencido o primeiro jogo no Heriberto Wilson pelo placar de 2-1, né? Em uma lambança da arbitragem que acabou marcando o pênalti para o Fluminense. E neste sábado o Fluminense confirmou o seu favoritismo e venceu por 3-0, fez um grande resultado e passou assim para as quartas de final, eliminando o Tigre, eliminando o Criciúma. O Fluminense fazendo o que era esperado, né? Fluminense fazendo aquilo que se esperava dele, obviamente. E o Criciúma tem que parabenizar, porque o Criciúma foi o melhor time catarinense na Copa do Brasil. O Criciúma fez uma grande campanha, deu trabalho até para o Fluminense e chegou até as oitavas de final, né? Muito acima das expectativas aí que tinha o torcedor do Criciúma. Então, uma grande campanha do Tigre na Copa do Brasil. Foi eliminado para o Fluminense, mas foi até onde deu, né? Foi até onde deu aí. Vamos aos próximos jogos. Jogos de volta. Tem Grêmio e Vitória. O Grêmio venceu fora de casa o Vitória pelo placar de 3-0, né? Ainda vamos ter o jogo envolvendo Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense, Atlético Paranaense. O primeiro jogo foi 2-1 para o Atlético Paranaense. Bahia, né? Atlético Mineiro e Bahia, primeiro jogo 2-0 para o Galo. Então o Galo está com uma boa vantagem, né? Uma vantagem importante, né? O Santos venceu a Juazeirense pelo placar de 4-0, né? Joga fora de casa, né? Juazeirense e Santos. Santos também uma boa vantagem, situação já praticamente encaminhada, né? Bem tranquilo. Fortaleza e CRB, primeiro jogo deu Fortaleza 2-1. Então o CRB precisa fazer um gol de diferença para levar para os pênaltis, ou 2 de diferença para se classificar no tempo normal. Então, Fortaleza e CRB. Grande jogo também. Jogo importante. Grandes jogos nessa Copa do Brasil. Teremos ainda a bola rolando para São Paulo, melhor, Vasco e São Paulo, né? Primeiro jogo deu Tricolor Paulista 2-0 para cima do Vasco. Vasco precisa retribuir, né? Devolver esses 2-0 para levar para os pênaltis, ou então fazer 3 gols de diferença para levar a classificação no tempo normal. Bom jogo. E aqui as coisas já estão praticamente decididas para ABC, ou melhor, né, ABC e Flamengo. Flamengo, Renato Gaúcho já disse que vai mandar um time em reserva, porque o Flamengo fez 6-0 no primeiro jogo. Então, a fatura já está praticamente liquidada para o Flamengo na Copa do Brasil, que deve ir aí para as quartas de final. Flamengo, enfim, nessa Copa do Brasil, aliás, com a chegada do Renato Gaúcho, num grande momento, a torcida do Mengão tem todos os motivos do mundo aí para estar contente, né? Enfim, esses são os destaques da Copa do Brasil. No próximo radar a gente repercute os próximos classificados para as quartas de final da competição mais democrática do Brasil, a Copa do Brasil, que é claro também destaque aqui no radar esportivo. Pinceladinha nas Olimpíadas Tóquio 2020, que estão acontecendo em 2021, né? Aliás, Brasil participando, algumas definições do Brasil passando aí de fase no vôlei masculino e vôlei feminino, né? Brasil que inclusive o último jogo no masculino venceu a França por 3-2 e já joga na madrugada de segunda para terça, 1h da manhã, Brasil e Japão. Vai enfrentar os mandantes, né?
a seleção do Japão, a seleção anfitriã, no vôlei masculino. As meninas do vôlei já venceram o Quênia, né? Encerraram sua participação, vencendo o Sérvia e agora o Quênia, por 3-0, e já conhece as suas adversárias e vai ser Brasil e Comitê Olímpico Russo. O Brasil vai jogar com a Rússia nas quartas de final. Olha que jogo, hein? É um jogão. A Rússia não fez uma boa primeira fase, mas a gente sabe a tradição da Rússia no vôlei, né? Lembrando que a Rússia, né, ela não tem o país, né, a bandeira russa não está nos Jogos Olímpicos, nem mesmo o hino pode ser executado devido à questão do doping, né? Daquele escândalo do doping que houve aí com os russos. E os atletas que não foram pegos no doping estão jogando com a bandeira, né, do Comitê Olímpico, o Comitê Olímpico Russo. Então, Brasil e Rússia, é um grande jogo entre as meninas do vôlei. No vôlei de praia temos duas duplas que seguem aí nas quartas de final, que é o Alisson, né, e Álvaro, e também Ana Patrícia e Rebeca, né? Ambos aí estão nas quartas de final. As outras duas duplas, né? O Bruno Schmidt e o Evandro e a Agatha e Duda estão eliminados, estão fora, né, das próximas fases dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Vamos lá, porque tivemos medalhas nesse final de semana. Aliás, destaque para a Rebeca Andrade, que foi ouro na ginástica artística, ela que já havia ganhado, né, aí a prata, né, no individual geral por aparelhos, e nesse final de semana ganhou aí também ganhou o ouro nesse domingo. Grande Rebeca Andrade, teve a sua participação também nessa segunda, mas aí ficou na quinta colocação na prova do solo. E, portanto, a Rebeca conquistando 2 medalhas, hein? Espetacular a participação da ginástica brasileira, né? O Caio Souza e o Arthur Zanetti ficaram, né, não conseguiram medalha. A gente vai ter Flavinha Saraiva nessa terça-feira, né, também disputando medalha, vai ter Simone Biles, enfim, também na disputa. Enfim, nós tivemos aí também medalha para o Bruno Fratos na natação, medalha de bronze, medalha de bronze para o Bruno Fratos, que conseguiu aí, né, uma medalha absolutamente importante. Vamos ter, né, tivemos ali também o próprio Fernando Scheffer sendo bronze, né, na sexta-feira ganhou o bronze também o Fernando Scheffer. Enfim, muita coisa acontecendo. Nós vamos ter Martina Grael e Kayana Kunz disputando a medalha na vela, né? Nessa madrugada de segunda para terça, tem o Isaquias Queiroz, tem muita coisa para acontecer. Outro destaque aqui também é que a seleção feminina de handball está eliminada, perdeu o confronto com a seleção francesa. Aliás, o Brasil eliminado no handball masculino e feminino. Né? O futebol também, o Brasil passou pelo Egito, tem essas semifinais na próxima terça-feira, né? Também jogo às 5 da manhã, né? E claro, a gente vai estar acompanhando essa questão e as Olimpíadas realmente com fortes emoções, né? Portanto, então, semifinais, né? Brasil enfrentando o México, né? Brasil e México no futebol masculino. Aliás, o México que já foi campeão olímpico em cima do Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Então,
Estamos aí na segunda e última semana dos Jogos Olímpicos de Tóquio e, claro, fortes emoções vêm por aí. Tem o atletismo também, Brasil, com possibilidade de medalhas. Enfim, a gente vai repercutindo. Brasil que pode ter aí bastante medalhas aí nos próximos dias, né? E, claro, expectativa é sempre muito boa. E com isso a gente encerra o nosso radar esportivo, agradecendo a sua audiência, pessoal do portal galeramix.com.br. Muito obrigado pela audiência, moçada do YouTube. Aproveito e peço para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal do portal Galeramix no YouTube. Ativa o sininho, né? Deixa o seu like, o seu joinha e se liga aqui com a gente, tá bom? Obrigado, pessoal. Uma ótima semana. E lembrando sempre, se tá na rede, é gol!